Bom dia, bom dia! Sejam todas muito bem-vindas ao episódio 9 do Café com Estilo. Neste programa, eu ensino mulheres a valorizar sua imagem com segurança e elegância. Eu sou Geis Oliveira, consultora de imagem e estilo, e o nosso tema de hoje vai ser sobre como a coloração pessoal pode valorizar ainda mais a sua beleza natural. É café com estilo, mas só no chazinho. Adoro, adoro, adoro. Vamos entrando. Quero saber de onde vocês estão falando, qual é a cidade de cada uma de vocês. Podem colocando aqui pra mim, por favor. Quero ver, fico curiosa. Nosso programa de hoje vai ser a base de chá e água. Bom, vamos começar falando um pouquinho aí sobre a questão da coloração pessoal, né? Como que ela pode destacar a nossa beleza natural, de que forma que isso nos ajuda. E aí eu vou falar um pouquinho pra vocês o seguinte, vou contar uma experiência minha. Teve uma época que, quando eu era um pouco mais jovem, eu lembro até, eu era estagiária ainda, estava fazendo faculdade, e eu percebia que às vezes eu me arrumava, e quando eu ia trabalhar, às vezes eu me arrumava e me sentia bem, e às vezes eu me arrumava, mas eu não sabia, tinha alguma coisa de errado, não conseguia entender o que estava errado. E assim, chegou o cúmulo de um dia no trabalho, uma pessoa olhar pra mim e falar assim, nossa, e eu percebi que estava errado aquele dia, tá? A pessoa olhar pra mim e falar assim, nossa, você tá doente? Gente, eu não estava doente. E eu falei, não. Aí a pessoa ficou meio sem graça, falou assim, nossa, parece que você tá doente, desculpa. Sabe por quê? Porque eu estava usando uma cor que não me favorecia. E o que acontece? Aquele dia eu me arrumei, mas assim, não conseguia saber o que estava errado. E era a cor que estava próximo do meu rosto que não me favorecia, me deixava com um ar de... Na realidade, eu realmente estava com uma cara de doente. Eu achava uma roupa, gostava, tinha... E é engraçado, vou até pegar um parênteses aqui. É engraçado que quando a gente, normalmente, a gente tem uma tendência a saber quais são as cores que mais nos valorizam. Mas, mesmo assim, como eu não entendia muito, sabia que aquilo, não sabia que era sobre a cor, ficava meio com receio daquela roupa, mas enfim, escolhi a roupa para usar e falaram que eu estava com cara de doente. Pois é. Às vezes a gente sai com cara de doente e não sabe o que tá acontecendo. E não tá doente, hein? Isso que é o pior de tudo. Enfim, quando a gente usa uma cor que nos favorece, a nossa beleza natural, gente, ela explode. Ela explode. E cada uma de nós tem a sua beleza. Então, assim, quando você tá com a cor que favorece você, se você tem uma olheira muito forte, a sua olheira, ela suaviza ou some, você fica com um aspecto mais jovial, um aspecto mais saudável, a pele fica muito mais bonita. Por exemplo, eu tenho melasmas, então se eu coloco alguma cor que não me favorece muito, gente, o melasma parece que ele quer pular do rosto, de tanto que ele aparece. Sem contar que eu fico com um aspecto de cansada, o meu rosto às vezes fica mais escuro, eu tenho pouquíssima olheira, mas a olheira fica funda, o rosto não fica legal. E muitas das vezes a gente não percebe isso. E aí a gente vai saindo no dia a dia, às vezes tem algumas cores que a gente adora e não nos favorecem muito. Por exemplo, eu adoro cores claras, mas as cores claras não me favorecem tanto assim. Aí vocês vão me falar, Gei, você tá usando uma camisa azul clarinho? Como assim? Eu tô maquiada aqui, tá? Eu estou maquiada, então a maquiagem é uma das formas da gente conseguir minimizar essa questão do impacto. E aí depois eu vou falar sobre isso com vocês também. Então, a gente tem que ter muita atenção com isso. Essa semana ainda, uma cliente estava conversando comigo que no próximo mês ela tem um casamento para ir. Ela já tem um vestido verde
meio azul, é um verde água. E ela queria, ela já tinha usado uma vez, tal, mas ela queria comprar um outro vestido e ela queria muito uma cor tipo vermelho, porque ela achava bonito nas pessoas, só que ela ficava sempre desconfortável quando usava essa cor. E ela não tinha feito ainda análise de coloração pessoal e não vai dar tempo de fazer análise de coloração pessoal até esse casamento. E eu falei pra ela o seguinte, falei, vamos fazer o seguinte, ela gosta do azul, ela tem umas outras opções também e nós já decidimos por essa opção. Eu falei pra ela, o vermelho não é o momento agora, principalmente num casamento, pra você tentar e de repente não dar certo. E se você não gosta, pode ser sim que de repente essa cor não esteja na sua cartela, mas uma coisa bem interessante aqui, gente, às vezes as mulheres coloca, né, na internet explicam muitos testes, enfim. O ideal mesmo é que vocês façam com uma especialista, com uma consultora de imagem, tá? E aí na internet fala, coloca tecido verde, coloca tecido vermelho, o que ficar bom significa que você é fria, que você é quente, o que ficar bom significa que você é verão, que você é primavera, que você é inverno. Depende, porque a gente não pode olhar simplesmente somente as cores puras. A gente tem que olhar a intensidade, a profundidade. Por exemplo, eu sou verão brilhante, eu sou inverno brilhante. Então, eu adoro vermelho, mas assim, eu gosto de vermelho nas outras. Aliás, antes de eu fazer o meu teste e fazer o processo de consultoria, de imagem, estilo, enfim, eu achava muito bonito o vermelho nas outras pessoas. Só que quando eu colocava em mim, nossa, aquilo me assustava e eu não sabia dizer o porquê. Então eu falava que eu não gostava do vermelho. O que acontece? Não é todo tipo de vermelho que vai me favorecer. Se eu colocar um vermelho que seja mais quente, mais vibrante, mais vivo assim, provavelmente não vai dar tão certo. Se for mais, mais pigmentação de amarelo. E eram os vermelhos que eu tinha no meu guarda-roupa. Toda vez que eu ia às compras, eu acabava comprando esse tipo de vermelho. E não era um vermelho que me favorecia. Então, eu achava até que o vermelho não ficava bem pra mim. Mas não é que o vermelho não ficava bem pra mim. Era a profundidade do vermelho que eu estava comprando, que estava no meu guarda-roupa, que não me favorecia. E eu não sabia disso. E aí eu vou falar um pouquinho pra vocês como funciona a análise de coloração pessoal. É muito legal. A técnica que eu trabalho com tecidos e eu faço a análise de coloração pessoal tanto online como a presencial. Enfim, a online tem as suas técnicas, mas eu vou falar um pouquinho da análise da coloração pessoal, a presencial, né? A gente tem tecidos, são tecidos especiais com todas as cores. Então, a gente vai fazer teste de contraste e aí eu vou falar um pouquinho pra vocês o porquê que é importante da gente saber o nosso contraste, o contraste pessoal, que é o que mais nos valoriza. Então, a gente faz, com os tecidos, a gente consegue fazer análise de contraste pessoal, a gente consegue fazer análise de temperatura, que é uma das coisas que eu mais adoro por conta de maquiagem. Quantas vezes era uma dor minha, assim, sabe? De sair com uma cor errada, ia na loja, comprava base, experimentava. E quando chegava em casa, nossa, ou quando eu via nas fotos, falava, meu Deus, essa minha base é uma base emprestada. Gente, não é fácil isso, tá? Então a temperatura eu acho super legal. Outra coisa também, a intensidade e a profundidade das cores. Por exemplo, eu fico muito bem com cores brilhantes e profundas. A minha pele recebe muito bem essas profundidades. Agora, se me colocarem com cores claras e cores opacas, gente, meu rosto, ele reage na hora com essas cores. É muito interessante. Com a cor opaca, meu rosto fica cinza, eu fico pálida. E as cores claras, a mesma coisa. E tudo isso é muito legal. A gente vai vendo com tecidos. E aí eu queria explicar pra vocês o seguinte. O que acontece aqui no nosso rosto? Quando a gente fala de coloração pessoal, existe um contraste simultâneo.
E o que é o contraste simultâneo? Quando o meu rosto... antes de falar isso, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Existe o contraste simultâneo. Então, cor reflete luz. O nosso rosto tem cor, tá? Ele é formado pela junção de algumas pigmentações. Então, alguns rostos mais morenos, outros mais branquinhos, outros mais negros, outros... Enfim. E aí, cada pessoa tem uma cor diferente. E o que acontece? Quando eu coloco uma blusa, quando eu coloco um acessório aqui próximo ao meu rosto, tudo isso tem cor. E isso começa a fazer um contraste simultâneo com o meu rosto. Então, quando eu dou mais pro meu rosto do que tem da minha paisagem natural, ele gosta, isso harmoniza e eu fico muito mais bonita. E quando eu dou pro meu rosto cores que não fazem parte da minha paisagem natural, cores que não me favorecem tanto, começa a fazer um contraste simultâneo aqui. E aí o que acontece? Se são cores que não favorecem tanto o meu rosto começa a reagir com isso. Assim como ele reage com o que é bom pra ele, que ele gosta, que harmoniza com a minha paisagem, ele também reage com o que não favorece tanto. E aí uma coisa que eu acho bem interessante, eu sempre comento com as pessoas, uma vez eu tava fazendo análise de coloração pessoal em uma cliente, gente, sem brincadeira nenhuma, você olhava o rosto dela, perfeito. Quando eu colocava uma cor que não favorecia o rosto dela, aparecia um vasinho aqui, ela não tinha esse vaso. Quando você olha com o rosto neutralizado, ela não tem, quando você olha ela com o rosto neutralizado, não aparecia nada. Quando eu colocava tecidos que não favorecia a coloração do rosto dela, aparecia outras coisas, mas eu achei muito engraçado, porque aparecia um vasinho que a gente não via. Eu falei, gente, que loucura tudo isso. Mas é muito legal, só vendo. E quando a gente faz junto com a cliente, é muito legal. Isso que a gente faz, que eu faço presencialmente, eu tenho uma técnica, eu também consigo fazer de forma online e eu vou mostrando para ela. Ela tem, enfim, eu tenho tecidos digitais que eu vou mostrando para ela a diferença disso, como que fica. A gente também consegue ver tudo isso, assim, não de repente com tanta riqueza de detalhes, mas a gente consegue ver muita coisa, o rosto dela reagindo, as cores, e é bem interessante. E aí, eu vou começar falando um pouco, deixa eu até pegar aqui para vocês. Deixa eu falar algumas fotos que eu separei aqui pra vocês. Eu queria falar um pouco dos benefícios, tá? Benefícios da coloração pessoal. Então, como eu vim falando pra vocês, quando a gente tá usando cores que favorecem o nosso rosto, valoriza mais a nossa beleza natural. O nosso rosto fica muito mais bonito, fica muito mais saudável. As manchas não... Se você tem manchas, as manchas não ressaltam, olheira não aparece, melasma não vai ficar gritando no rosto. A gente tem uma aparência muito mais descansada. A gente tem uma economia enorme na hora das compras. E aí eu vou dar um exemplo do vermelho de novo comigo. Eu tô querendo comprar uma peça vermelha e eu fui na loja, tem mais ou menos um mês, eu gostei muito de uma calça, achei muito legal. Uma calça não, desculpa, era um conjunto na realidade, né? Uma calça e uma blusa. Poderia comprar separado. E eu gostei muito daquele vermelho. Eu achei muito bonita a peça. Mas olhei, namorei e não levei. Por quê? Porque eu queria comprar o conjunto. E a blusa era um tom de vermelho, justamente o tom de vermelho que não me favorece tanto. Então assim, era um tiro no pé. Mas tem algumas coisas que eu posso usar que vai me favorecer, que vai minimizar esse efeito negativo do meu rosto. Tem, mas assim, não queria naquele momento ter que ficar usando aquela roupa somente condicionada a usar algumas coisas para mitigar aquele erro. E eu vou falar isso pra você também, tá? Porque eu tenho certeza, assim como eu tenho muitas roupas hoje no meu guarda-roupa que não fazem parte da minha paleta, e mesmo assim eu não deixo de usar e não vou sair dando porque eu gosto dessas roupas, e também porque existe a questão da comunicação da nossa imagem, e a cor é o elemento que mais comunica. Então eu não quero vocês fechadas numa caixinha, tipo, quando eu dou a paleta pra vocês falam, nossa, essa é minha cor, é isso que me favorece.
e eu vou usar só isso. Não, gente, pelo amor de Deus. Aqui é conhecimento. Vou falar de coisas que vocês podem fazer para mitigar, mas vocês não vão deixar de usar cores que não favorecem porque não tá na paleta. Isso não é legal. Por exemplo, hoje eu tô com essa camisa, ela não faz parte da minha paleta, mas eu amo essa cor, eu gosto da comunicação dela. Eu tenho um evento logo mais, isso vai me ajudar bastante na comunicação que eu quero passar. E eu vou deixar de usar isso? Jamais! E assim vocês também farão, certo? Então, na hora das compras, muito mais eficiência, evita a compra errada, muito mais economia, é muito interessante isso, tá? Roupas de festa, como eu tava falando no início dessa cliente que não fez análise ainda e super indecisa, que cor que ia favorecer. Então, se é uma festa que você pode escolher a cor que mais favorece. Quantas vezes a gente acaba comprando vestidos, né? Roupas de festa porque acha lindo, porque olha numa outra pessoa, olha numa influência, acha maravilhoso. Aí quando a gente compra, nem sempre dá o resultado que a gente espera. Então, e a cor da nossa roupa, ela vai influenciar muito nisso. Pode ser uma roupa maravilhosa, pode ter um corte lindo, mas de repente se essa cor não te favorecer tanto, não vai ser difícil, tá? Embora eu vou falar pra vocês como a gente resolve isso, mas é interessante quando a gente consegue comprar, principalmente pra festa, roupas que favoreçam mais essa nossa coloração, essa nossa paisagem natural, né? Outra coisa bem interessante também, quando a gente já sabe da nossa análise de coloração pessoal, para quem gosta de estampas, é a questão das estampas. Gente, como eu falei para vocês, quando a gente dá mais pro nosso rosto, da paisagem natural que tem no nosso rosto, mais ele gosta e responde de forma positiva. Então, se o meu contraste é um contraste médio, o ideal é que as minhas estampas também sejam de contraste médio. Se o meu contraste meu contraste natural é um contraste baixo, o ideal é que as minhas estampas também sejam de um contraste baixo e assim também com um contraste alto. E aí eu quero falar com vocês o seguinte: quem nunca, assim, me vem muito na cabeça, porque vira e mexe eu vejo isso, né? Porque ver mulheres, às vezes, com os vestidos ou com blusa que parece que estampada, que você olha e você vê só estampa. Eu poderia ter eu não peguei uma foto dessa, mas seria interessante. Enfim, eu não queria expor ninguém, né? Então, por isso que eu não peguei foto aparecendo o rosto e o corpo, tá? Com a roupa. Mas, gente, às vezes tem mulheres que usam estampas, que usam blusas estampadas ou vestidos estampados, que quando você vê, gente, parece que é o vestido andando sozinho. De tanto que é diferente, ou o contraste muito alto na estampa e o rosto fica apagado, ou o contraste também, o inverso pode acontecer. Ou um contraste muito apagado no vestido, sabe? E o rosto chegando mais que tudo. O ideal é que haja uma harmonia. De novo, quero falar pra vocês, não quero ninguém fechado em caixinhas, tá? Por quê? O corpo, a nossa imagem é uma comunicação não verbal. Então, quando a gente sabe, quando a gente tem consciência disso e se veste consciente, vai depender do que você quer comunicar. Então, de repente, o seu contraste é baixo, seu contraste natural é baixo, mas você quer usar um vestido com um contraste mais alto, por algum motivo você quer comunicar alguma coisa, tá tudo ok. Aqui não existe regra. Aqui a gente sabe, a gente conhece o que favorece mais, o que favorece menos, o que vai comunicar, e aí a gente toma as nossas decisões, certo? Outra coisa bem interessante também, e aí eu trouxe aqui umas fotos para mostrar para vocês, é a questão do cabelo. Para as mulheres que gostam de colorir os cabelos, gente, vocês precisam fazer uma análise de coloração pessoal. Por quê? Eu vou dar um outro exemplo meu pessoal, mas eu tenho algumas clientes que já passaram por isso. E aí depois, até que fez o teste de coloração pessoal, acabaram mudando até a tonalidade do cabelo. E aí, mas antes de eu falar, aliás, deixa eu falar um pouquinho, depois eu trago a foto pra vocês. Por que eu falo isso? É muito importante, o que mais favorece a gente é o contraste natural. Ah, Geis, mas eu quero ser loira, eu quero platinar o meu cabelo, eu não posso? Gente, aqui não é questão de pode ou não pode, você pode tudo o que você quiser. Mas a questão é o seguinte,
Quando você muda muito o seu contraste natural, isso não te favorece. O ideal é que você mude entre 3, algumas pessoas falam que até 4 tons na coloração, ok. Eu acho que é melhor continuar, eu ainda prefiro ficar, eu sou mais conservadora, que você aumente ou reduza no máximo 3 tons para não mudar tanto o seu contraste natural. E isso favorece muito mais. Geise, eu quero ser platinada e o meu contraste é alto. Aí eu vou falar uma coisa bem polêmica aqui, que eu sei que vai dar muita coisa. Toda mulher pode ser loira? Não. Não. Nem toda, assim, ela ir lá e ficar loira, ok. Mas vai ficar bem? Toda mulher, vou até mudar a pergunta aqui. Toda mulher fica bem loira? Não. E aí, gente, até pelo fato do nosso país, né, terem mais pessoas morenas, né, a predominância. E aí é incrível como a loira chama realmente a atenção. Se a gente tiver várias morenas, mas tiver uma loira no meio, ela acaba chamando mais atenção. E aí eu vejo muitas mulheres querendo ser loiras e sem ficar bem como loira, justamente por conta do contraste natural. Então, assim, se vocês perguntarem pra mim, Geise, a depender do contraste de vocês, fica bem? Toda mulher fica bem loira? Não fica bem loira. E às vezes eu fico até triste porque às vezes as pessoas acham que colorindo, já escutei isso algumas vezes, colorindo o cabelo de loiro vai parecer que ficam mais jovens. Vai depender do seu contraste. E aí eu vou trazer algumas inspirações que eu trouxe pra vocês entenderem um pouco do que eu tô falando. Eu trouxe de pessoas famosas. Olha que interessante essa atriz. Olha como que e aí aqui dá pra gente... Eu vou trazer umas outras fotos, mas aqui dá pra gente ver... E olha que ela tá maquiada, tá? Como a gente tira totalmente o contraste natural, isso não favorece a beleza natural da pessoa, tá? Então aqui, o que acontece? Eu deixo o cabelo dela bem loira, a pele dela é bem clarinha, eu diminuo o contraste natural dela, ela tá maquiada, imagine ela sem maquiagem, como ficaria. E aí eu vou falar mais pra frente também de uma experiência minha. Vou pegar uma outra imagem pra vocês verem, eu adoro essa atriz. Estava assistindo recentemente uma série dela. Eu acho ela linda. Agora, olha como ela fica com... ela está bonita e provavelmente deve estar maquiada nessa foto também, com uma maquiagem muito mais leve, mas deve? Sim. Mas olha como a beleza dela resplandece muito mais quando ela consegue deixar, não atrapalha no contraste natural dela, tá? Olha que interessante. E vou trazer mais uma aqui. Deixa eu ver aqui. Olha essa outra atriz também, como ela fica... de loira, e olha como ela fica com o cabelo dela, castanho, que eu imagino que deva ser o castanho natural dela, esse daí. Nas duas fotos ela está maquiada, tá? E eu quero trazer, deixa eu ver se é agora que eu vou... Tá, não, eu vou, antes de eu falar trazer a próxima inspiração, que eu quero falar pra vocês da minha experiência. Eu achava lindo mulher platinada, e as pessoas que me conhecem, algumas de vocês que me conhecem de um tempo atrás, eu era platina, era tudo no tom 10, platinadíssima, desde a raiz até o finalzinho do cabelo. Achava lindo. Aí o que acontecia? Quando eu me olhava no espelho sem maquiagem, meu Deus, eu parecia doente. Não dava pra sair na rua sem estar maquiada. E era triste, era muito bonito, mas aí eu acabei ficando dependente da maquiagem. E é ruim quando isso acontece, sabe? Bom, eu não sei. Eu gosto muito de maquiagem. Agora eu tô maquiada, daqui a pouquinho eu vou fazer um pouco mais forte minha maquiagem, que eu vou ter um outro evento e eu preciso deixar a maquiagem um pouco mais forte. Enfim, hoje eu acho legal, porque eu não tenho eu não sou obrigada. E eu faço porque eu gosto. Agora, quando a gente... Poxa, você fica presa naquilo. Eu não podia sair. Eu em casa até ficava sem maquiagem, mas eu não podia sair na rua sem maquiagem, porque aquilo não ficava legal e eu me sentia presa, sabe? Era ruim quando você tem alguma obrigação. O inverso também acontece, tá?
Às vezes tem pessoas que não sustentam o preto, mas querem usar o preto, aí colocam o preto no cabelo. Gente, aquilo dá um peso no visual e acaba não favorecendo tanto a beleza natural. O que eu sugiro para vocês? Que quando vocês forem alterar essa coloração, que ela seja, por exemplo, que ela seja o mais próximo possível do contraste natural de vocês. E se a minha cliente vira pra mim e fala bem assim, Geise, eu vou ficar loira, eu quero ser loira. E qual a sugestão que eu dou pra ela? Que a gente faça essa parte da raiz esfumada. Por quê? Que você faça o máximo possível aqui esfumado e depois você platina. Vai ficar bonito. E você vai ter um cuidado com relação ao seu contraste natural. Isso vai ajudar aqui no contraste e não vai ficar aquela coisa assim, sabe? Tão que não vai favorecer tanto. E por que eu falo também quem vai mexer com a coloração pessoal, a importância de fazer, quem pinta, quem colore o cabelo, né? A importância de fazer análise de coloração pessoal. Quando eu comecei a ficar loira, eu tinha um cabelo pretão. Meu cabelo era um castanho. Tem quem fale que é um castanho médio, mas ele é um castanho escuro pro médio, tá? Aqui também tá colorido, com mechas. Então, eu passava preto azulado no cabelo. Aí eu comecei a mudar pra virar loira. Eu queria ficar loira, mas a gente sabia que não ia ficar loira do dia pra noite e foi um processo. O que aconteceu? Lembra que eu falei pra vocês lá no início que a minha cartela, ela é inverno brilhante? Eu preciso de tons próximos ao meu rosto que sejam tons mais frios, não podem ser tão quentes. O meu cabelo aqui eu faço mechas, ele tá abrindo, tá ficando um pouco quente, eu preciso dar uma tonalizada mais pra ficar um pouco mais frio. Já marquei isso com o meu cabeleireiro, porque eu sei que isso me favorece muito mais. Mas imagine quem é de uma estação fria, começou a abrir o cabelo e o meu cabelo começou a abrir pro laranjado. Era aquele, nossa... Eu tenho umas fotos de umas viagens maravilhosas, de uma viagem maravilhosa. Deixa eu tirar isso aqui. De uma viagem maravilhosa que eu fiz. E quando eu cheguei, hoje, quando eu olho as fotos, e eu era muito mais nova, isso tem acho que mais de 5 anos. Quando eu olho as fotos hoje, gente, eu pareço que eu tô muito mais velha. Hoje, isso tem mais de 5 anos, tá? Parece que eu tô um aspecto de cansada. Um aspecto mais envelhecido. Por quê? O meu cabelo estava muito aberto para tons, para reflexos quentes, porque eu estava abrindo para chegar no platinado. E aquilo não me favorecia, eu não sabia. E, enfim, com aquele cabelo lá assustando as pessoas. É por isso que eu falo pra vocês, por isso da importância da gente entender qual é a nossa cartela, quais são as cores que mais nos favorecem pra gente alterar o tom de cabelo, tá? Muito importante também na hora da maquiagem. Quando for fazer maquiagem, é muito legal saber qual é a sua cartela, qual é a sua estação, quais são as cores que te favorecem. Por quê? Pra você, principalmente na parte da temperatura, para você conseguir escolher a base correta. Quem nunca, quando se maquiou, olhou, de repente depois a gente olha, às vezes a gente não consegue perceber na hora, até por conta da iluminação que tem. Outra coisa, semana passada eu participei de uma aula de maquiagem e a iluminação do lugar não estava favorável. Gente, eu me maquiava e falava, gente, não tá legal. Aí eu tinha que a gente precisava ficar saindo pra fora. E a melhor iluminação é a iluminação natural, tá? Ou uma iluminação neutra. Precisava ficar saindo pra fora do ambiente pra ficar olhando, porque dentro eu falava, nossa, tá esquisito. Nossa, aqui não tá legal. Então, assim, o que acontece? É importante da gente saber a nossa coloração pessoal, para você conseguir escolher a base correta, para você conseguir passar cores corretas no seu rosto, para você não passar cores erradas. Por exemplo, você é um frio puro, e aí você vai lá e dê-lhe um blush quente, um blush bem laranjado, bem puxado pro laranja. Ou o inverso também, isso não vai ficar legal. E depois, se vocês têm uma foto com uma maquiagem errada e com uma maquiagem com as cores que te favorecem, vocês fazem um antes e um depois e vocês vão ver a diferença que isso causa no nosso visual. E isso tudo que eu tô falando pra vocês, sabe o que acontece?
no final de tudo, isso só aumenta mais a nossa segurança. Então, por isso da importância da gente saber as cores que mais nos favorecem. Uma vez que a gente está segura, a gente consegue passar com muito mais clareza a comunicação que a gente quer passar. E eu não falei pra vocês, mas se vocês tiverem dúvidas, vão colocando, que eu dou um jeitinho. A gente não termina a live sem responder todas vocês, tá? E eu quero muito saber de qual cidade que vocês estão falando. Pode colocar, que depois eu venho vendo. Eu adoro. Eu leio cada uma de vocês, tá? Bom, o que eu queria falar pra vocês? Vou falar um ponto aqui importante. Deixa eu até mostrar, antes de começar isso, eu vou mostrar uma outra foto que eu trouxe pra vocês. De uma cliente que a gente fez análise de coloração pessoal. Olha que interessante. A temperatura dela é inverno puro. Inverno puro não, desculpa. A temperatura, ela é fria, pura. E aí, olha que interessante, quando eu coloco um tecido totalmente frio no rosto dela e depois eu coloco um tecido totalmente quente, como que o rosto reage? Lembra que eu falei pra vocês do contraste simultâneo? Olha a reação do corpo, gente, do rosto. Aí não tem maquiagem nenhuma, o rosto tem que estar limpinho, a gente neutraliza, tira até a cor do cabelo também, acessórios, tudo. Olha que interessante. E a gente só consegue perceber isso num teste, tá? Às vezes você até percebe que algumas cores não te faz tão bem, mas a gente não consegue. Mas quando você faz um teste que você neutraliza todo o rosto, é que você consegue perceber mais essas diferenças. E eu precisava demais mostrar essa diferença pra vocês. Olha só que interessante. Essa cliente, ela fez a análise de coloração pessoal porque ela ia casar. O vestido totalmente branco. E assim, ela queria saber. E como a gente não conseguia fazer outras coisas que pudesse, ia ter os acessórios, enfim. Mas ela queria que fosse perfeito. E foi perfeito, foi uma festa maravilhosa. Ela conseguiu, um pouco antes, ela estava fazendo algumas coisas com maquiagem. E ela chegou até a fazer uma maquiagem, antes da gente fazer análise de coloração pessoal. Ela chegou até a fazer uma maquiagem que não representava muito ela. Não ficou tão legal. E aí ela precisou passar por fotos, enfim. Precisou tirar a maquiagem, ficou super chateada. E ela estava muito preocupada com o casamento. Dessa questão da maquiagem, né? Que não podia errar. E não pode mesmo. E depois que a gente fez, eu não tenho uma foto aqui dela depois do casamento, mas depois que a gente fez a análise da coloração pessoal, gente, e aí depois ela fez um ensaio com maquiagem, ela viu que ela gostava, e no dia do casamento, a Fabiana era radiante, era brilhante, ela realmente era a estrela da festa. Super feliz com o resultado da maquiagem, com o resultado do cabelo, porque ela, enfim, a gente também escolheu a questão do vestido, o modelo, eu ajudei ela a tomar a decisão do modelo que mais favorecia o biotipo dela e foi tudo perfeito. Deixa eu tirar isso daqui para continuar falando para vocês. Aí, vamos voltar lá à parte que eu falo pra vocês o seguinte: eu não quero ninguém presa. Eu sei qual é a minha análise de coloração. Eu fico muito preocupada, porque quando eu dou a paletinha de cores pra cliente, a cliente já guarda aquilo lá, e ela, porque eu quero comprar tal coisa, mas eu não achei a minha cor. Mas eu não achei a minha cor. Eu falo, gente, vocês podem usar a cor que vocês quiserem, desde que vocês tenham consciência disso. E aí, o que eu queria falar pra vocês? Poxa, olha, como eu falei pra vocês, hoje eu tô aqui com uma camisa azul claro. O azul claro não me favorece, me dá umas... as roupas claras me deixam pálida, me dá um aspecto meio de cansada. E o que a gente pode fazer para minimizar o efeito negativo no nosso rosto? Eu tenho algumas coisas para falar pra vocês. Uma delas, a primeira, é a maquiagem. Então você usando a maquiagem, você consegue... A maquiagem nos seus tons corretos, você consegue mitigar o impacto que essa cor vai fazer no seu rosto. Outra coisa bem interessante também são os acessórios. Os acessórios, gente, principalmente acessórios coloridos, eles podem mitigar bastante porque eles estão próximos ao rosto. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Às vezes as pessoas falam, calça, eu vou comprar, tem que ser tudo da minha paleta. Não! É tudo que tá próximo ao rosto que faz esse contraste. Às vezes as pessoas perguntam, o esmalte. Gente,
Às vezes eu vou colocar aqui próximo ao rosto, mas o esmalte não vai ficar próximo ao rosto. Você não tem que se preocupar com isso. A minha calça, a minha saia, esquece disso. Eu tô até com a Adriana aqui. E a Adri, depois a gente vai marcar uma live com a Adri, que a Adri, ela tem uma loja de acessórios maravilhosos. E ela tá trabalhando agora com acessórios coloridos também. Agora não, né? Já tem um tempinho. E, gente, tudo que é de acessório, tudo que tá próximo aqui ao rosto, ela tá falando aqui chapéu, bonés, exatamente, Dri, tudo isso, tudo que tá próximo ao rosto faz esse contraste com você. Antes eu gostava muito de usar acessórios mais dourados, nos metais. E aí eu uso pouco prateado e gosto muito do dourado. E sabendo dessa questão do acessório, do tanto que ele comunica aqui com o nosso rosto, eu comecei a comprar acessórios coloridos agora. E é interessante como ele, além dele ajudar na comunicação aqui, nessa questão da coloração pessoal, ele ainda ajuda na comunicação do meu look como um todo, da minha imagem, faz combinações com os meus looks. Gente, é muito interessante. Não sei se todas vocês gostam, mas eu super recomendo, tá? E assim, toda vez que vocês começarem a fazer alguma coisa que vocês que vocês querem fazer, mas que não estão acostumada, eu recomendo vocês começarem aos poucos. Nada de cair pra dentro de uma vez, porque é uma coisa da gente trabalhar o olhar. E se vocês usarem, e é tipo assim, a Geis falou que tá certo, que a combinação é harmônica, vocês usarem, olhar no espelho e sentir que não está legal, que sabe quando a gente olha e percebe que algo de errado não está certo? Então, não vai usar. Não sai com isso, não coloca. Mas tá certo. Não. Porque vocês precisam se sentir seguras. Vocês precisam se sentir confortáveis. E se vocês não se sentirem dessa forma, vocês vão sair e não vai conseguir passar segurança, não vai conseguir passar confiança. Então, assim, olha no espelho, se sentiu segurança, se sentiu confiante, poderosa, vai que é seu. Agora, se não, a gente precisa ir trabalhando o olhar aos poucos, tá? E pode ser que você trabalhe o olhar e não goste e tá tudo bem. Se não gostar também, o importante é a gente usar, se sentir confortável, usar o que gosta, tá bom? E ter consciência e conhecimento das coisas que favorecem mais, que favorecem menos, enfim. E como a gente pode mitigar as coisas que a gente gosta de usar, que não nos favorece, a gente não vai deixar de usar, tá? A gente vai saber trabalhar, quando a gente conhece as técnicas, a gente usa, mesmo que não nos favorece muito, mas que a gente gosta e consegue deixar o visual harmônico, tá? A Adriana falando aqui, no fundo a gente sempre sente o que nos aumenta a autoestima. Nossa, é muito isso, Adri. É muito engraçado isso. Lá no fundinho, a gente sempre sabe. É lógico que, assim, das clientes que eu atendo, são raras clientes que não percebem, tá? As cores. Ou que não gostam das cores que favorecem. Uma vez eu fiz uma análise de coloração pessoal numa mulher e ela gosta muito de preto. O guarda-roupa muito preto e ela não gosta de cores radiantes. Gente, a cartela dela foi primavera. Eu não lembro se era primavera pura, mas enfim, não foi primavera clara, tá? Era primavera, eu acho que era primavera pura. Nossa, quando ela olhou e eu estava nesse dia com um short laranja, eu adoro laranja. Aí você vai falar assim, mas o laranja realmente, ele não está, na intensidade que eu gosto de usar, ele não está na minha cartela. Mas eu acho o laranja tão lindo, eu gosto tanto da comunicação do laranja, ele transmite tanta alegria, eu gosto tanto e tanta inspiração, que eu uso ainda assim. Aí, como eu tenho o conhecimento disso, eu sei que ele não favorece tanto a minha paisagem natural, o que eu faço? Eu uso acessórios, eu uso maquiagem, mas eu não deixo de usar o laranja porque ele não tá na minha cartela. Ela olhou pro meu short e falou assim, olha, eu não gosto é desse laranja. Aí eu falei, bom, vamos lá, né? Começamos a fazer o teste e assim, foi bem legal porque ela viu o resultado. Eu mostrei pra ela, eu falei, olha, esse daqui, e a gente foi chegando, foi afinando os tecidos, e até que chegou na primavera, e era a cartela bem do laranja que eu tava usando. Ela ficou tão frustrada, ela falou, e aí eu falei bem assim, ela falou bem assim, quando terminou, eu vou sair daqui e vou comprar uma camiseta laranja, da cor que ela falou que não gostava. E aí eu falei pra ela assim, não precisa ser assim, vamos fazer o seguinte,
Tem o vermelho lá que você gosta. Lembra que você tava com aquele vestido que ela participou? Ela foi num evento com um vermelho e ela ficou linda. Falei, lembra daquele vermelho? Você gosta? Não compra o laranja agora. Compra o vermelho. Você tem uma cartela recheada de cores. Você não precisa se jogar, porque eu sei que ia ser frustrante naquele momento ela já cair pra dentro de uma camiseta laranja. Não ia dar certo. É uma coisa que ela talvez possa ser, não sei, eu preciso até falar com ela se ela tá usando, se ela conseguiu usar. E se não conseguir usar, tá tudo bem. Tem tantas outras cores na cartela dela que ela gosta, não é mesmo? Não precisa usar aquela cor. E uma outra cor que eu quero falar com vocês aqui, que é uma cor, eu falo que ela é muito emblemática, é o amarelo, né? O amarelo ou ama ou odeia. E a maior parte das mulheres que eu peguei até hoje não curte muito. Mas o amarelo, gente, a gente tem que tomar... ele é uma cor bem emblemática, mas tem algumas coisas que eu queria falar pra vocês. Às vezes a pessoa fala assim pra mim, eu não gosto do amarelo, que o amarelo me apaga, eu fico da cor do amarelo, eu fico com cara de doente. Mas, lembra de profundidade e intensidade? De repente, você tá olhando o amarelo errado. De repente, é questão da gente fazer o teste pra ver. De repente, a gente consegue achar uma intensidade, uma profundidade do amarelo que fique muito mais bonito e que você consiga usar. Então, tudo isso a gente tem que se atentar, tá bom? E aí, só para finalizar, quando a gente consegue usar as cores, por que a importância da coloração pessoal? Quando a gente usa cores que nos favorecem, isso nos dá muito mais segurança, nos deixa muito mais conectada com a nossa essência, nos permite fazer muito mais compras assertivas. Lembra que eu falei para vocês do vermelho? Que eu amava não, ainda amo, achava lindo o vermelho nas pessoas, mas... toda vez que eu ia às compras, eu comprava o tom do vermelho errado. E aí o que acontece? Hoje eu tenho 3 blazers do tom de vermelho errado, que não me favorece. Ah, mas você vai deixar de usar? Eu gosto tanto deles que hoje eu consigo usar. Eu sei como as técnicas que eu posso fazer e eu continuo usando assim. Mas eu não consigo usar com tanta frequência, porque eu sei que eu olho no espelho, aquilo grita em mim, sabe? Eu uso, mas não consigo usar com tanta frequência. Ó, a Adri falando, detestava até provar o manteiga e sustentar, como que é? Detestava até provar o manteiga e sustentar no batom. Você tá falando do tom que é uma tendência, né? Do amarelo manteiga, né, Dri? Então, olha só como que a maquiagem pode nos ajudar aqui. Se não for isso, você me fala, tá? Mas eu acho que é isso que você deve estar falando. Eu acho lindo o amarelo manteiga também, mas não consigo sustentar. Eu preciso usar maquiagem, acessório para conseguir colocar um amarelo manteiga aqui também. E ai, que legal. E eu acho lindo também, Dri. Outra cor, gente, o pistache, que é uma cor em alta. E tem uma outra cor que tá em alta, o azul. Ah, igual tem um azul clarinho também, que é próximo da cor desse da minha camisa, que também tá super em alta. Gente, se eu não passar uma maquiagem, eu acho lindo. Eu já tenho o tom do azul, não tenho do pistache ainda. Não sei se eu vou comprar ou não, mas se surgir alguma oportunidade, talvez. Mas se eu não usar uma maquiagem, não consigo sustentar essas cores. O negócio não dá certo. Ó, a Adri falando, sem batom não dá pra mim. Olha só que interessante. E é muito legal quando a gente tem esse conhecimento, né, Adri? Porque quantas vezes a gente sai na rua com uma coisa que a gente acha legal, mas às vezes desconexo. Alguma coisa desconexa, aquilo não tá nos favorecendo, às vezes a gente não percebe, ou às vezes a gente percebe que alguma coisa tá meio esquisito, mas não consegue identificar o quê. É bem ruim isso, e isso atrapalha muito a nossa segurança, tá? Gente, eu falo demais, e se vocês tiverem perguntas, podem colocar aqui pra mim, eu fui respondendo alguns comentários. Essa live ela vai ficar gravada. Dri, olha um horário na sua agenda pra gente falar sobre seus acessórios, porque você tem muitos acessórios coloridos, eu acho que aquilo vai ajudar bastante. E quando eu falo de acessórios, gente, que ajuda também na harmonização aqui na nossa beleza natural, não é só, a gente pensa em brinco, a gente pensa em colar, mas a gente tem um lenço que pode nos ajudar muito, tanto usando na cabeça quanto no pescoço, ou aqui mesmo no ombro. A gente tem arquinhos, tem presilhas que a gente coloca no cabelo. Outra coisa interessante, eu tava conversando com uma pessoa esses dias que ela gosta, o preto, aliás, ela gosta muito de algumas cores que não estão na cartela dela
E ela falou, Geice, de que forma que eu posso continuar usando que isso me favoreça? O que eu falei pra ela? Eu sou o pessoal, eu fui pra Campo Grande, né, esse tempo atrás, e eles falaram assim pra mim, lá vem você é a doida da terceira peça, porque lá é muito calor e eles falam que não dá pra usar a terceira peça. Então, assim, a terceira peça nos ajuda muito. E aí, gente, mesmo em lugares muito quente, o que eu falo pra vocês? Depois eu vou mostrar uma foto pra vocês. Eu comprei 2 coletes maravilhosos numa loja, que depois eu vou colocar aqui pra vocês, é numa loja de Campo Grande. Eu coloco aqui pra vocês, eu vou colocar a foto e a loja, tá? Que o colete, ele era super cavado aqui, bem cavado, um colete bonito, que ele é alfaiatado, mas dependendo da roupa que eu colocar embaixo, eu consigo deixar ele num estilo casual. Impacta na questão do calor. Não é ele que vai deixar mais calor ou não. Então, assim, a sugestão que eu dou pra vocês de terceira peça, olha eu mudando aqui um pouquinho, né? Mas do tema, né? Mas a sugestão que eu dou pra vocês em lugares que são quentes é de uma terceira peça mais fluida, sabe? Tem cardigans também em malha, se é que dá pra usar. Por exemplo, aqui em BH agora, tá quente, bem quente. Então, se eu sair com um cardigan, mesmo que seja de malha, talvez não me favoreça tanto. Mas esse colete que eu comprei, eu fiquei tão louca quando eu achei, porque justamente por conta do cavado, do corte dele, sabe? Que é muito bonito e daria pra eu usar no verão. Eu comprei até 2 cores. Uma outra sugestão também é uma camisa de algodão, ou camisa de linho, ou mesmo uma camisa de viscose como uma terceira peça, porque ela é muito mais, o tecido é mais fluido, é um tecido que vai ajudar a gente até na transpiração. Ele compartilha essa questão, ele absorve essa questão da temperatura, ele não deixa a gente ficar quente e ele vai funcionar muito bem como uma terceira peça, vai deixar o look muito mais interessante aí para as regiões mais quentes, tá? Então, voltando para a parte de coloração pessoal, Geise, tem cores que eu gosto de usar, mas que não me favorece tanto. Que outra dica você teria para poder minimizar um pouco esse impacto? Uso de terceira peça. Aí eu falo de blazer, a depender da temperatura, né? Blazer, colete, cardigan, camisa na cor que te favorece, que aí você consegue usar por baixo uma cor que não favoreça tanto e por cima essa cor te favorecendo. Gente, acessórios, use e abuse. O acessório fala muito da nossa personalidade, mesmo os de metais, seja dourado, seja prata, seja fosco, seja no preto. E também os coloridos, né? Eu tô falando só dos metais nesse momento, mas eles comunicam bastante da nossa personalidade. Então é muito interessante a gente trabalhar isso na nossa imagem também. Isso enriquece muito mais o nosso look. E aí eu queria falar pra vocês o seguinte, antes de terminar aqui, deixa eu só ver. Acho que eu falei tudo. Bom, o que eu queria falar pra vocês? Eu quero fazer um convite, tá? No dia 30 de janeiro, na próxima quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, eu vou fazer uma Masterclass Vista-se Bem. Então, se vocês querem entender um pouquinho mais sobre coloração pessoal, se vocês querem entender um pouquinho mais como estar bem vestida, com segurança e elegância, participem, vai ser maravilhoso. Eu vou trazer bastante conteúdo bem interessante e o mais legal de tudo, que vai ser focado no que você tem no seu guarda-roupa. Em momento nenhum eu vou fazer proposta de compra, nem nada que você tem que comprar isso ou aquilo. Não. Tanto que quando eu faço a consultoria com a cliente, na minha consultoria premium, ela tem o personal shopper. E tem algumas clientes que quando sabem, já quer fazer primeiro o personal shopper na frente de tudo. E eu falo, não, o personal shopper, ele é um dos serviços que a gente faz lá no final da consultoria. Por quê? Porque a gente vai ver o que a gente tem no nosso guarda-roupa. A gente começa a versatilizar o guarda-roupa. Gente, a gente descobre tanta coisa interessante. Às vezes até peças que a gente não conseguia, às vezes achava que não ficava tão bem, ou não sabia como usar, ou usava só de uma forma, e de repente você vê você usando essa peça de várias formas. E sabe o que eu falo pra vocês? Não é problema repetir roupa. Não, repetir peças não tem problema. O problema é a gente ficar repetindo o look, tá? Quando a gente começa a repetir look, isso sim não é tão interessante.
E quando a gente aprende a versatilizar o nosso guarda-roupa, a trabalhar de forma estratégica, intencional, o que a gente já tem em casa, gente, é sensacional. E aí eu atendi uma cliente esses tempos atrás que ela queria fazer o personal shopper primeiro que tudo. Aliás, vários, né? A maioria quer fazer primeiro que tudo. E ela tinha tanta roupa no guarda-roupa e muitas roupas, inclusive na etiqueta, que depois que a gente fez todo o trabalho de consultoria que chegou na hora do personal shopper, eu perguntei pra ela: você quer ir às compras ainda? Aí ela começou a rir. Geis, eu acho que não. Inclusive a gente tá fazendo aí na parte de montagem de looks, fazendo alguns exercícios juntas, e um dos desafios que eu dei pra ela, até se ela estiver aqui, não sei se ela tá aqui ou se ela vai assistir depois, enfim, da gente, ela vai montar esses looks sozinha, e aí eu vou ajudando ela, vou analisando os looks dela. E o segundo desafio é que ela priorize as roupas que estão na etiqueta. Então, gente, quantas vezes, eu sofria muito disso também, quantas vezes a gente compra uma roupa, acha que é achando bonita, tal, enfim, e às vezes até bonita mesmo. Aí chega em casa, aquilo fica na etiqueta, a gente não consegue nem tirar da etiqueta. Eu era de um jeito assim, eu ia comprar, eu tinha muita dificuldade de comprar roupas pra mim, pro meu corpo. Hoje não mais, porque eu tenho mais conhecimento, hoje eu consigo ter mais conhecimento, sei o meu biotipo, sei o que me favorece. Se há alguma coisa que que não me favorece, mas eu gosto, eu sei como trabalhar essas técnicas para conseguir usar essa peça, e isso é bem interessante. Então, se vocês me acompanharem aqui no canal, eu vou passando todas essas técnicas, essas dicas para vocês, tá? E aí, quando eu achava uma roupa que me favorecia, nossa, eu gostava. Quando eu gostava, eu ficava tão doida que eu comprava várias cores. E aí chegava em casa, às vezes eu usava uma cor e ficava lá 2, 3 peças ou até mais na etiqueta. Meu Deus, eu tenho até vergonha de falar isso, entendeu? E o tempo ia passando e aquela roupa daqui a pouquinho, às vezes já teve até roupas que eu dei na etiqueta, porque não cheguei a usar. E a Adriana tá falando aqui do cachecol. Sim, o cachecol também, uma terceira peça que ajuda demais, tá? E aí, gente, pegando o gancho do cachecol, o que eu queria falar pra vocês? Quando a gente sabe a cor que nos favorece, é muito legal, porque a gente para de usar branco, preto e nude. Só. Mas eu gosto só disso, gente. Eu tenho um estilo minimalista, não quero saber de cores, não gosto de cores. Tá tudo bem. Mas muitas das vezes a gente gosta de cores, mas a gente tem medo de comprar uma cor diferente por medo de não conseguir fazer combinação, por medo de ficar parado. Mas quando a gente aprende isso daí, então quando a gente faz análise de coloração pessoal também, eu gosto muito de falar com vocês sobre harmonização de cores. Então eu gosto muito de falar para minhas clientes que pra gente sair um pouco do branco, do preto e do nude, para se aventurar um pouco mais também com as cores neutras. Gente, se eu não tô enganada, eu já tenho um conteúdo aqui falando sobre cores neutras. É sensacional quando você coloca cores neutras no seu look. Isso deixa seu look muito mais interessante. Você consegue fazer mais comunicação no seu visual, porque cor é o elemento que mais comunica. E é muito legal também. Você se diferencia, tá? Não fica aquele batalhão de mulheres com branco, preto e nude, e cores nudes, tá? Adriana aqui, a Adriana tá rindo. Tô com peça lindíssima branca há 2 anos. Adriana, nós vamos conversar sobre isso, hein? A gente vai resolver isso daí, tá? Então, assim, só reforçando aqui a questão do evento, na próxima quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, vai ter a Masterclass Vista-se Bem. Vai ser bem interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar e vocês não podem perder, tá? E eu gostaria de falar pra vocês, não esqueçam de curtir essa live, colocar nos comentários. Eu adoro quando vocês interagem comigo. Gente, eu fico doida. Eu faço tudo isso daqui com muito carinho, fico muito feliz. Eu penso que a gente tem que se ajudar mais umas às outras, sabe? Então, eu tive poucas mulheres, mas foram mulheres que fizeram muita diferença, e nem precisa ser muitas, foram mulheres que fizeram muita diferença na minha vida profissional, que me ajudaram, que viram o meu potencial, e me ajudaram não só porque eu era mulher, mas viram o meu potencial e me ajudaram no crescimento profissional. E isso me inspirou muito, e eu quero fazer isso com vocês também. Então, tudo que eu tiver de conhecimento, que eu puder ajudar vocês no crescimento
profissional, no crescimento pessoal. Esse é o intuito do meu canal e eu fico muito feliz com esse propósito. Quando eu fiz a consultoria de imagem e estilo, uma das coisas que mais eu fiz, não para ser consultora, tá? Eu fiz porque eu ia abrir um e-commerce de semijoias. E eu precisava desenvolver conteúdo para vocês. Gente, se eu parasse na frente de uma câmera como eu tô hoje com vocês, eu acho que naquela época eu não ia nem conseguir falar. Meu coração ia bater aqui na garganta. E eu não sabia nem o que falar. Então, e para eu poder fazer compras mais assertivas e poder desenvolver conteúdo para vocês que fosse interessante para vocês, eu fiz a consultoria de imagem e estilo. E eu gostei tanto que eu mudei. Hoje, as peças semijoias que eu tenho é um segundo plano. Eu tenho muito estoque ainda, mas eu tenho algumas formas de venda desse estoque. E hoje meu foco principal é a consultoria de imagem e estilo. E por que uma das coisas que mais me encantou? Uma das coisas que mais me encantou é a questão da comunicação não verbal. Eu nunca imaginei, assim, nunca parei para pensar que a minha imagem comunica. E muitas das vezes, enquanto eu fazia a consultoria, eu fui lembrando de vários momentos da minha vida que eu vesti de certa forma que não comunicava o que eu queria passar. E aí, o que eu falava não era o suficiente, porque 55% da nossa, 100% da nossa comunicação, eu gosto muito de falar sobre isso, 55% é a nossa imagem e a nossa comunicação corporal, tá? 37% é a nossa, aliás, 38% é a nossa entonação de voz e apenas 8% é o que a gente fala. E aí, baseado nisso, eu vou falar pra vocês. Esses tempos atrás, já tem um bom tempo já, eu participei de um processo seletivo. Fiquei muito encantada com a oportunidade, queria muito aquilo. E aí me preparei tudo para entrevista, tinha passado por todos os processos já, e a última entrevista era com a gestora do cargo. Aí fui me arrumar para aquele dia. O que eu fiz? Eu tenho uma blusa transpassada, de manga comprida, preta, linda. Toda vez que eu coloco aquela blusa, eu falo assim, gente, eu poderia sair só com essa blusa, que só a blusa já estava perfeita, de tão poderosa que ela me deixa. Aí eu tenho uma saia de alfaiataria preta, que eu acho ela também poderosíssima, linda, é uma saia lápis, tá? Linda, 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 desenho, corpo lindo, lindo. E um escarpão preto. Aí, meu cabelo solto, enfim, me maquiei e lá fui eu. Eu tinha todos os requisitos para aquela contratação. Eu fui toda de preto, conversei, fiz bonito. E eu tinha uma grande amiga, ainda tenho, né? Que trabalha nessa empresa e que ela tem proximidade com a superintendente. Então, a superintendente acabou conversando com ela, só que assim, eu falei pra ela, não quero que ninguém saiba que a gente tem amizade. Mesmo porque ela seria subordinada a mim e eu não queria que as pessoas achassem que ia ter algum privilégio, alguma coisa assim, nada disso. Porque realmente eu sou muito profissional nesse ponto, não tem esse negócio, eu acho que amizade é amizade, negócios à parte, enfim. E depois que eu fiz o processo, que eu fiz a entrevista com essa superintendente, ela conversando com a minha amiga, e a minha amiga perguntou, e aí, quando que vai contratar, né, o próximo gestor, tal? Ela falou, nossa, eu fiz uma entrevista com uma menina sensacional. Ela tem muito conhecimento, ela é muito boa, ela tá no mercado financeiro, ela tem os requisitos que eu preciso, mas eu não sei, eu acho que ela é muito pro cargo. Gente, olha que loucura isso. E não era muito não era muito. Ela falou, não sei, eu acho que ela é muito. Ela precisava de um outro cargo, não seria esse. E eu tô com receio de contratá-la e a gente tem uma frustração. O que eu quero dizer pra vocês? O preto, ele é maravilhoso. Ele tem várias comunicações ótimas. Ele é elegante, ele te empodera, ele te dá autoridade. Ele é perfeito. Ele, às vezes, diminui também a nossa proporção corporal a depender do tecido e do corte da sua roupa. Mas o preto, ele também causa um certo distanciamento emocional. Ele, às vezes, te deixa numa posição assim, tão mais assim, até por conta da comunicação dele, do empoderamento, de tudo isso, que hoje eu olho para trás e eu falo, gente,
Ah, foi só a roupa? Não foi só a roupa, é um conjunto. Mas ela não me conhecia, então a minha imagem ali estava falando muito mais do que eu falar, do que a minha comunicação verbal. Então sim, se fosse hoje, enquanto eu fazia o curso da consultoria, né, me formava em consultoria, eu pensava assim, nossa, se fosse hoje, eu não iria mais para aquela entrevista toda de preto. Não. Ah, poderia ter uma peça preta? Sim. Mas eu colocaria alguma outra roupa, alguma outra cor que mudasse um pouco, que desse mais acessibilidade, que de repente não me deixasse tanto numa situação que fosse mais, ai, ela é muito mais para isso. Não, eu não era muito mais para aquilo que ela estava contratando. Eu me via dentro do cargo perfeitamente, mas ela não me conhecia. Gente, vocês estão vendo a importância das cores na nossa comunicação? Eu fiquei encantada com isso. E um outro ponto que eu fiquei encantada quando fiz a minha formação de consultoria de imagem e estilo, é o tanto que eu não imaginei. Você entra achando que você vai trabalhar a imagem. E no meio do processo é incrível como você se vira para dentro de você. É você com você mesma. Então, assim, não é só sobre imagem. É sobre... eu fico até emocionada porque mexe com o nosso lado, lá dentro, mais íntimo. Mexe com crenças nossas, coisas que aconteceram lá na infância, que vem impactando as nossas decisões até hoje e que se impacta na nossa forma de vestir, na nossa forma de arrumar, entendeu? Mexe com autoconhecimento. Então, assim, eu não sabia vestir o meu corpo, eu não entendia, eu comprava roupas que eu achava bonito, que eu gostava, e quando eu chegava em casa, me olhava no espelho, vou falar aqui, me vestia, me sentia parecendo uma linguiça, sei lá. Eu até falei esses dias, eu sempre falo para meus amigos, eu falo o seguinte, gente, eu me sinto igual uma linguiça, só não tenho coragem de falar, me sentia, não tenho coragem de falar nas redes sociais. Elas falam assim, gente, você deveria falar tudo que você fala pra gente, porque você é muito engraçada. Eu me vestia, achava tudo muito, que não tava legal, mas eu não sabia o que não estava legal. Eu não sabia o que valorizava o meu corpo e por isso eu vivia uma série de compras erradas e usando e não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, quando a gente tem conhecimento e autoconhecimento, é maravilhoso. Isso é libertador. Eu tenho uma mentora que fala, o conhecimento ele é libertador e o autoconhecimento empodera. Então, assim, não existe o que pode e o que não pode usar. Igual eu falei da loira. Ah, você pode ser loira, você não pode ser loira? Não. Existem mulheres, sim, nem todas as mulheres vão ficar bem de loiras, mas você pode ser o que você quiser, entendeu? E quando a gente tem o conhecimento das coisas que nos favorecem, é melhor ainda. Você não vai deixar, se tem alguma coisa que não te favorece tanto mas você gosta muito, você não vai deixar de usar. Mas você conhece as técnicas que vai ajudar a harmonizar aquilo na sua imagem, que vai ajudar a não passar a comunicação que você não deseja, e tá tudo bem, e você vai sair linda e segura. A Deise aqui, ó. Passei por uma situação parecida devido à roupa. Olha só, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, é muito legal quando a gente entende dessa comunicação não verbal, que é a nossa imagem, porque não é simplesmente estar bem vestido. Você pode estar bem vestida e não estar passando a comunicação que você deseja. E a gente precisa ter muita atenção sobre isso. E no meu processo de consultoria, eu falo muito sobre isso com as minhas clientes, porque a maior parte delas, quando chegam aqui até mim, elas chegam sempre me falando da imagem, da comunicação que elas querem passar. Só que muitas vezes elas não percebem também que antes delas comunicarem para outros, elas começam comunicando para elas, da importância dessa comunicação para nós mesmas, principalmente para aquelas mulheres que trabalham home office, que não saem de casa e aí às vezes acham que pelo fato de estar em casa não precisam se arrumar muito, pode ficar com aquele pijama furado, com aquele chinelo arrastando. Gente, pelo amor de Deus, a gente não precisa estar bem vestida, não precisa ser desconfortável, tá? Bem vestida, a gente consegue, segura e elegante, a gente pode estar, não necessariamente aquela roupa desconfortável, não. E outra, o que eu falo pra você, o que eu falo muito para minhas clientes? Assim como as outras, porque tem mulheres que se arrumam só para sair de casa, assim como os outros merecem te ver bem vestida,
você também merece se ver bem vestida. O seu marido também merece te ver bem vestida. Os seus filhos também merecem te ver bem vestida. E quando a gente levanta, se arruma e se olha no espelho, gente, a energia é outra e isso é comprovado. Então, assim, nada de ficar usando pijama largado, esticado, furado em casa porque ninguém tá te vendo. Não. Essa comunicação começa com você. Então você merece estar bem vestida. Você merece estar segura e elegante. Você merece estar bem. Eu quero fechar dessa forma, porque eu falei pra vocês que eu falo demais. Eu ia me despedir, já faz um tempão que eu tô aqui me despedindo. Agradeço a participação de todas. E essa live vai ficar gravada. Muito obrigada. E eu vou postar pra vocês nos stories a sequência, que nós vamos ter aí uma bateria de lives aí bem interessantes. Eu tô fechando os temas ainda, mas eu abri ontem uma caixinha de perguntas, então vai ser muito interessante se vocês colocarem lá temas que vocês achem interessante. E aqui na live a gente pode falar com mais, com mais calma, né? Explicar mais o conteúdo, porque nos Reels eu tenho um período menor para falar sobre isso, e aí eu não consigo. Gente, entrou aqui agora, eu não tava lembrando. Eu falei pra vocês lá no início da live que eu comprei 2 coletes maravilhosos que em corte alfaiataria, mas que eles são super, tem um corte bem interessante aqui na lateral que não deixa a gente sentir calor. Então, assim, para cidades que são mais quentes, as pessoas reclamam bastante para mim dessa terceira peça, que não consegue usar uma terceira peça por conta do calor, mas a depender da estrutura, do tecido, do corte dessa terceira peça, dá para usar sim. E eu queria falar muito, a loja que eu comprei foi em Campo Grande, é a Avante Boutique. Gente, ela tem cada peça maravilhosa. Então, depois eu vou deixar, quando eu deixar a legenda aqui, eu vou deixar o arroba dela também, porque vale muito a pena. Vou deixar 2 arrobas aqui, de 2 pessoas que estão participando aqui da minha live. Eu vou deixar o arroba do Avante Boutique, porque, gente, tem cada peça maravilhosa, vocês vão gostar muito, então eu super recomendo vocês. E eu vou deixar também o arroba do Brilho em Palhas CG, que ela tá com cada acessório maravilhoso. Tem muitos acessórios também com... O Brilho em Palhas, gente, ele é biojoias e agora ecojoias. Olha a importância da gente trabalhar essa questão da sustentabilidade, tá muito bem vestida e tendo esse cuidado com o meio ambiente. Olha que interessante. Bom, mas agora eu vou, porque já dei tchau várias vezes. Muito obrigada pela participação de todas e até a próxima. Tchau!